pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu estou com uma mulher maravilhosa, Maria Célia Malaquias, que é psicóloga, mestre em psicologia social e psicodramatista pela SOPSP. Conta um pouquinho da sua trajetória, Maria Célia. Poxa, bom, muito prazer, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. É uma trajetória longa, né, que iniciou há muitos anos atrás, lá em Minas Gerais. Na verdade, eu sou paulista, nasci em Olímpia, mas eu fui criado em Frutal, Minas Gerais. Meus pais mineiros, enfim. E quando eu terminei o colégio, na minha cidade não existia a faculdade. Eu queria fazer faculdade. Porque a educação na minha família sempre foi um bem extremamente precioso. Meus pais faziam questão que a gente estudasse e tudo mais. E a minha avó, né, a mãe do meu pai, já morava em São Paulo com as minhas tias, então nós viemos de Frutal para São Paulo, especialmente para que eu ingressasse na faculdade. E aí, fazendo psicologia, em um dado momento, começo a me questionar por várias questões. O próprio curso de psicologia nos leva a pensar, né, a nossa trajetória, quem sou eu. Eu fui me deparando com algumas questões inquietantes, que era a questão das relações raciais, especialmente as questões em relação ao racismo, como que isso se dava em termos de relações no Brasil, né? Da faculdade, então eu me perguntava como que a psicologia, né, pode ajudar a tratar das nossas questões, a tratar das nossas dores. E com uma ressalva importante, quando eu falo relações raciais, estou falando da população brasileira, né, do povo que compõe o Brasil, né, e aí me deparando com as questões emocionais que envolvem as nossas relações. Da faculdade eu fui fazer o curso de psicodrama, então me tornei psicodramatista. O trabalho com grupo cada vez mais presente na minha atuação prática. E a busca também por compreender mais me levou a fazer o mestrado na PUC em Psicologia Social. Então hoje a minha prática ela se dá no consultório, né, como psicóloga clínica. Fora do consultório, eu faço trabalhos com pequenos e grandes grupos, também como professora, e um dos principais, eu diria, a área que mais me chama a atenção, que eu me sinto mais, com mais possibilidades de ajuda, é realmente pensar as nossas dores emocionais que são desencadeadas por questões, por ações, por atitudes racistas. Essa minha busca me levou, em termos da minha pesquisa, me levou ao encontro da pesquisa do Alberto Guerreiro Ramos, que foi um sociólogo, na verdade um autodidata baiano, que na década de 40, no Teatro Experimental do Negro, ele trabalhou com psicodrama e com sociodrama. Então, dos dados que nós temos até hoje, né, essa experiência de 49 com Guerreiro Ramos é considerada a primeira experiência, não só em termos da vivência, mas também em termos dos escritos, porque o Guerreiro Ramos escreveu 3 artigos e publicou no jornal Quilombo, falando de psicodrama, falando de sociodrama, pensando na contribuição que o psicodrama pode oferecer, no sentido de que podemos colocar no palco, né, no palco psicodramático, situações vividas no cotidiano e na própria troca, na inversão de papéis, né, em que um pode ser o outro, poder refletir sobre outras possibilidades de saída. Ah, bacana. E aí você começou a estudar sobre esses textos, você começou a fazer esses textos. E como é que foi, assim, no mundo acadêmico? Eu não lembro se você chegou a falar como você se sentiu, por que essas questões vieram à tona. Eu acho que na academia, felizmente, está cada vez mais presente essa discussão
não só na psicologia social, não só na educação, mas outras áreas também da academia. E mais que na hora que isso aconteça, né? Na academia é esperado que possamos levar para lá o que acontece no nosso cotidiano, né? Para poder, num ambiente privilegiado, poder pensar, poder pesquisar e poder devolver para a sociedade o resultado dessa pesquisa, desses trabalhos, né? Porque só faz sentido, a meu ver, você estudar, né? Você ser um pesquisador, na medida que o resultado possa ser em prol da sociedade que você faz parte, né? Lamentavelmente, nós temos ainda um número muito baixo, tanto no corpo docente como no corpo discente. Então, tanto como professores como alunos, nós temos pouquíssimos negros. Sem dúvida, nos últimos anos, especialmente nesses últimos talvez 10 anos para cá, aumentou o número de alunos negros, de alunas negras nas universidades. Mas ainda é um número muito baixo se a gente considerar que a população negra brasileira, considerada de pardos e pretos, ela corresponde a 54%. Né? Então, eu acho que é um trabalho que envolve a todos nós, a responsabilidade é de todos nós, negros, brancos, índios, buscarmos olhar ao nosso redor, nos inquietarmos com onde estão, o que acontece, né? Por que determinados segmentos da população brasileira é um tipo que você vê presente sempre, né? E um outro oposto, né? Por que acontece isso? Será que é natural, né? Na medida que a gente faz perguntas, eu acho que viabiliza uma inquietação. É incômodo. Eu sei que falar sobre essas questões é muitas vezes provocar não só dores, né? Mas é também incômodos de que eu preciso fazer alguma coisa. E eu acho que os incômodos são muito bem-vindos. Sim, porque é natural, a gente nasceu numa sociedade extremamente machista e também preconceituosa, né? Tem preconceito contra homossexuais, tem preconceito contra o negro, e preconceito com tudo que é diferente. Então, pra gente desconstruir isso, é natural, não tem como a gente nascer perfeito e, tô certo, então, ninguém gosta de estar errado, né? Uhum. Então, mexer nessas questões incomoda mesmo, né? Eu queria que você falasse sobre o texto Psicodrama e Racismo, né? Que você vem pesquisando, né? Eu venho pesquisando, venho relendo autores negros, autoras negras e buscando também uma correlação com o psicodrama, né? Eu tenho uma fantasia de que Jacob Levi Moreno, o criador do psicodrama, ele deve ter pesquisado, talvez até tenha viajado para a África, descoberto algumas questões lá ou não, porque o conhecimento ele está posto, né? E num dado momento algo emerge, né? Mas eu tenho uma impressão, porque eu percebo, na medida que alguns conceitos do psicodrama, né, em termos de criatividade, espontaneidade, fazer junto, né? Isso tem muito da filosofia africana, né? Eu tenho olhado, por exemplo, o Ubuntu, né? Que é da filosofia africana, e um dos significados é fazer junto, é extremamente atual. Para o psicodrama, nós falamos coparticipação, corresponsabilidade de grupo, a importância do grupo para pensar em que eu sou, porque nós somos, a gente está falando a mesma coisa, né? Poder se deparar com uma situação e pensar em saídas possíveis, ou seja, buscar o melhor de si para poder, somado aos outros, né? Eu e o outro, eu e os outros, é poder também acreditar nessa essência de cada um, né? Nesse Deus moreniano que ele traz, que é a essência divina de cada um. Isso não é bíblico, não é religioso, isso é pensar no cosmo, né?
e poder pensar também em África como sendo o berço da humanidade, né, da grande mãe África, né, que nos convoca sempre a olhar para a natureza, a cuidar da natureza, com o ser humano como parte dessa natureza. Acho que a gente tem ainda muito para pensar, para escrever, especialmente para a gente viver, né? Então, a minha pesquisa tem ido nessa direção. O que nós, quando juntamos, né, diferentes abordagens e olhares, especialmente trazendo olhares de homens e mulheres negros, de autores também africanos, né? E essa é uma questão importante porque a gente percebe na academia ainda a pesquisa, o estudo voltado, né, para historiadores europeus ou dos Estados Unidos, né? A gente tem outros conhecimentos também, então poder ter o jovem, né, o pesquisador ter acesso, lembrar que existe também outras teorias, outras abordagens. Bacana. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para o pessoal com relação a isso? Eu gostaria de convidar cada vez mais as pessoas a se juntarem, a olhar para o outro, a se perceber e perceber o outro, a estudar, a ler, a discutir e a conversar. Especialmente conversar o olho no olho, né? Acho que a gente está carente disso. Enquanto seres humanos, nós claro que temos diferenças, todos somos diferentes. E poder olhar aquilo que temos de semelhança, de diferença, e poder juntar essas diferenças, me faz acreditar em possibilidades. Porque é olhar para aquilo de melhor que cada um tem. Então você sabe fazer algo, eu sei fazer uma outra coisa, o outro uma outra coisa, e poder colocar, né, essas habilidades, essas diversas habilidades, em função das tantas questões que a gente está se deparando, né? Acho que a gente vive um mundo hoje de ódio, de violência, de extermínio, né? E por falar extermínio, imediatamente me faz voltar para a população negra, que é a população que ao longo desses tantos e tantos anos, cada vez mais está exposta ao genocídio da população, o genocídio oficial, né, que mata o jovem, especialmente o jovem negro, porque o coloca sempre como alvo, como suspeito, né? Não olha como pessoa, mas como suspeito. Então a gente tem questões muito graves de toda a população, né? E eu acho que na medida em que cada um de fato possa assumir a sua corresponsabilidade, é possível pensar que podemos em algum momento viver de uma maneira diferente, né? Obrigada, Maria Célia. Gente, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu comentário sobre o assunto, se vocês gostaram, o que vocês pensam sobre isso mesmo, pra gente poder fazer uma discussão bacana, tá bom? Tchau, tchau. Beijão. Tchau, obrigada também.